Fala galera, Nico aqui, hoje mais um vídeo de plugins. Vou tentar fazer em menos de meia hora, não garanto, e vou tentar explicar de uma maneira não nerd como que ele funciona. Também não garanto que não vai ficar muito nerd esse vídeo. Então o primeiro que eu vou falar aqui, que é o equalizador da Sonox. No meu caso, eu tenho ele versão DSP, porque eu tenho as placas do Pro Tools HDX, e a versão Native, né? Quando você, essa parte do DML dele, que ele simula o 8200 da DML, só funciona na versão DSP. Então se você não tem o Pro Tools HDX, você não tem como ter a simulação de DML dele. Tá, legal, mas o que significa isso? Ele tem assim, ó, ele é um equalizador normal, né? Tem muito o que falar, mas o grande diferencial são os tipos que ele simula. Então eu queria falar sobre isso um pouco. O tipo 1, ele funciona como um SSL 4000, né? Porque assim, o importante, tentando não deixar nerd, é vocês entenderem que o equalizador seria a ferramenta mais artística de uma mixagem. E uma coisa importante para vocês saberem sobre o equalizador é que o ganho e o Q dele são dependentes um do outro. E isso faz a característica do tipo de equalização. O que significa isso? Por exemplo, falando aqui do 4000, quanto mais ganho você dá, mais a curva do Q fecha. E quanto menos ganho, mais aberta ela fica. Por mais que hoje, no mundo digital e tal, a gente tenha esse controle do Q, isso acontece também. Hoje é muito fácil com os equalizadores digitais você conseguir vários tipos de curvas e ganhos e tal com qualquer equalizador. O tipo 1 do que eu falei seria isso aqui, ó, tá vendo? Ó, pouco ganho, olha como a curva é bem mais aberta. Aí quando você dá mais ganho aqui, ó, 8 dB, né? O gráfico aqui. Ele vai fechando e quanto mais ganho, ele vai quanto mais ganho você dá, mais o que fecha. O que isso significa? Significa que é um equalizador duro, vamos dizer assim. Então isso soa para nós, para o nosso ouvido, como algo duro, né? Quando você está puxando, fica aquele som, por exemplo, o SSL tem muito isso, né? Quando você abre as altas frequências, principalmente, ele não vem um som macio, né? Ele vem um som duro, o que para alguns estilos musicais é super interessante, super musical e combina muito. O tipo 2 dele aqui é legal para você trabalhar para limpezas, vamos supor, porque ele trabalha diferente quando você dá ganho na frequência e quando você tira a frequência. Quando você dá ganho, ele fica mais suave e quando você tira a frequência, ele vai dando note, ou seja, quanto mais você vai tirando, mais ele vai fechando o quê? Tá aqui, ó. Tá aqui ele. Então, ó, quando você dá ganho, né, ele trabalha de uma forma e quando você tira, ele trabalha de outra forma. Deu para sacar aqui no gráfico, né? Bem simples, bem interativo. No tipo 3, ele soa mais musical, as curvas ficam mais arredondadas conforme você trabalha com a frequência, ele não fica tão duro, vamos dizer assim. Fica dessa forma aqui, ó, deixa eu abrir. Ó, você dando 2 dB de ganho, você dando 8 dB de ganho e você dando 14 dB de ganho, ele fica uma curva mais, né? Mais uma montanha, assim, ele não fica uma coisa tão pontuda, vamos dizer assim. E o tipo 4, ele é indicado para masterização, que aí ele fica, nossa, tipo, o Q fica super largo. Eu não passei, não peguei no manual e nem no plugin Doctor o 4, mas seria isso aqui, ó. Vou dar um ganho aqui, tá? Tô dando 15 dB. Ó, tipo 1, tipo 2, que não muda nada, porque o tipo 2 é na hora que você tá tirando frequência, tá vendo aqui, ó? Tirei a frequência, coloquei frequência, tirei, você viu como muda bastante a curva? O tipo 3, que ele deixa, né, mais arredondado as curvas e tal. Por mais que você possa vir aqui depois e alterar, né, óbvio. O tipo 4, que é o para masterização, mais aberto. Então assim, pô, uma ferramenta, ó, tá vendo? Olha como, ó, olha a ponta lá, olha a relação do ganho com o Q, como altera drasticamente a equalização. Quando vocês vão trabalhar com o equalizador, vocês precisam entender essa relação dos equalizadores paramétricos entre o ganho e o Q, tá? Então é legal vocês, para quem assim, para quem é novidade isso, dar uma estudada sobre o assunto, porque é importante. O outro cara que eu vou falar valeria um vídeo inteiro dele. Quem acompanha minhas lives e quem trabalha comigo sabe que eu sou apaixonado por ele, que é este cara aqui, o Nive 33609. Dispensa comentários, né? A versão do plugin tem algumas coisas que, óbvio, o hardware não tem, como a seção de ganho e a chave de múltiplo mono. E você pode também adequar o headroom do plugin, coisas que no hardware não tem.
Eu peguei o esquemático aqui para vocês entenderem por onde que passa o sinal dele, que é importante, né, para você trabalhar com o compressor, é saber o caminho que o áudio faz dentro dele. Então, né, tem a entrada, passa pela seção de compressão, passa pela seção desse ganho, que não tem no hardware, aí passa pelo limiter, e aí passa pelo output gain, que é aqui, né, essa seção, e aí sai pelo plugin. Tá? Qual que é o diferencial desse cara? Os compressores valvulados, vou dar uma explicação bem básica, tá? Para vocês entenderem, para não ficar tão nerd o vídeo. E quem quiser saber mais como é que funciona o circuito valvulado, como é que funciona diodo, a diferença que causa e tal na parte elétrica, é importante dar uma lida na internet. Na internet tem bastante coisa sobre isso, ou até fazer um curso de elétrica para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Eu recomendo. Quando você trabalha com circuitos valvulados, você está buscando, né, a parte quente do som e distorção. Eles fizeram algumas coisas aqui na parte elétrica desse compressor, colocando diodos que cancelam essa distorção. Ou seja, ele deixa o som só quente, sem distorcer. Porque se você quer, por exemplo, eu quero um plugin que ele distorça e deixe quente. Aí você tem que usar esse cara aqui, ó, o Fairchild 670, nas configurações 5 e 6, que seria a mesma coisa que acontece no Nive, só que no Nive, na parte 5 e 6 do Fairchild, lá no Nive ele tem a sonoridade igual, só que sem as distorções desse plugin, vamos dizer assim, sem as distorções do hardware, né? Porque eles mexeram na parte elétrica e buscaram isso, e isso dá uma total diferença na sonoridade do plugin. E a operação desse plugin ela é super fácil, ele é chaveado, isso ajuda muito. Você tem aqui daí a parte do compressor threshold, a parte do recover, que seria o release, e aí tem dois programas aqui que são os automáticos 1 e 2 que eu utilizo muito, que são super musicais, vale a pena. Aí a parte do ganho, né, que vem depois do compressor, o ratio, se você quer ligar ou não o compressor, o ganho, que vem no sinal da cadeia, depois do limiter, por isso que é importante você saber. E aí tem esse cara aqui, ó, esse botão Stereo Link, que eu não uso, eu sempre uso meus compressores estéreos em dual mono. E aí tem esse cara aqui que é o Headroom, que não tem no hardware, e aqui tem, que dá diferentes sonoridades e características para o compressor. Então se você quer apertar mais, ou se você quer deixar ele, né, com mais movimento, você vai trabalhando com esses dois caras aqui. Aqui eu estou usando em 14, que seria, como eu entrei com um nível de sinal muito alto nele, ele já vai estar segurando bem. Vamos ver a diferença aqui de sonoridade que ele dá nesse som. Obviamente, essa música está super pesada. Ó, olha o gráfico dela aqui. Eu comprimi bem a parte de mixagem dela. Vocês vão sacar bem a diferença que esse compressor dá. Dá uma sacada no som aí. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Mixbus, né, o segundo vídeo sobre Mixbus, usando esse cara aqui, que é incrível a sonoridade dele. Eu não estou usando o limiter dele, estou usando só a parte de compressão. Né, vou mexer aqui no Headroom para vocês verem a diferença, como muda a característica sonora dele. Você pode observar que ele deixa quente o som, mas não adiciona distorção. Então assim, se você quer distorção, quer aquela textura de distorção na tua mixagem, não vai usar esse cara, você vai usar o 670. Naquelas configurações de 5 e 6, se você quer deixar o som mais quente, com distorção. Aqui ele dá esse calor no som, mas ele não dá a distorção. Ó. Ouve de novo prestando atenção nisso. Agora mexendo no Headroom. Dá pra sacar bastante diferença, né? Isso é legal também para quem não manja muito o que é Headroom, o que é tal. Esses exercícios ajudam bastante a
você criar uma percepção para isso. Antes de ir para o próximo plugin, eu esqueci de falar uma coisa super interessante, bem nerd, que é o seguinte: quando a Universal Audio foi fazer o plugin, né, a emulação do 33609, a Nive ofereceu para eles os esquemáticos, né, do original, eles tiveram acesso a isso e a várias unidades. Então é um plugin que foi feito com assim, bastante critério e isso dá diferença também no resultado final. Por isso que a UAD é uma das principais, se não a principal fabricante de plugins do mercado hoje. O próximo cara aqui que eu vou falar é um cara de uma empresa que eu gosto muito, Sound Toys. E a Sound Toys, ela é muito conhecida por emular vários hardwares dentro de um plugin. Vocês vão entender isso quando eu explicar sobre esse plugin. É o Microshift, ele trabalha com diferentes desafinações na imagem estéreo, quando você está trabalhando em imagem estéreo, ou né, diferentes desafinações quando você trabalha com ele em mono. Nesse cara aqui, por exemplo, o 1 e o 2 emulam programas do Harmonizer H3000 da Eventide e o 3 do Delay da Nive, da MS Nive. Tá aqui os caras, eu procurei na internet, ó, o AMS DMX15 é o que ele emula no estilo 3 e no estilo 1 e 2 ele emula dois programas aqui. No estilo 1, o programa 231 do H3000 e no estilo 3, no estilo 2, o programa 519 desse cara aqui. E uma coisa legal que eles fizeram também é que no estilo 1 e no estilo 3, eles emularam também a distorção do hardware. Quando você trabalhava com sinal muito alto no hardware, ele causava distorção. O plugin emula isso também. Então quando você trabalha com um nível de sinal muito forte nele, ele simula essa distorção do hardware. Tá, mas e daí, Nico? O que isso tem a ver? Eu estou no digital. Tem tudo a ver. Porque se você não quer causar essa distorção do hardware, você trabalha com o send num volume baixo. Quando você quer ter essa emulação do hardware, você vai trabalhar com volumes do teu send alto. Até você pode colocar um compressor antes para aumentar mais ainda o nível de sinal, ou um trim, para ter essa distorção do hardware. Dica massa essa, hein? Então fiquem ligados aí, façam isso. Aí, pô, a operação do plugin aqui é ridículo, né? Óbvio, quando eu estou trabalhando com ele em paralelo, eu sempre trabalho com mix em 100%, né? Isso é óbvio de qualquer plugin de processamento. Daí o foco aqui, o Focus ele é um crossover, que daí você trabalha, né, a leitura dele causando duas bandas, né? No caso aqui, onde eu coloquei aqui, sei lá, deve estar por volta de 200 Hz. Vamos colocar aí. Então de 200 Hz para baixo e 200 Hz para cima ele divide o sinal. E aí o detune é o quanto você quer que ele desafine e o quanto você quer que ele fique atrasando essa relação das frequências. E aqui o delay é se você quer que o sinal fique mais próximo do som original ou mais longe, né? Tight, né? Mais grudado ou mais perdido, vamos dizer assim. Vamos ouvir a diferença desse cara. Óbvio que eu coloquei na voz do Renan, porque tem tudo a ver com o som e tal. E eu vou dar uma solada pra gente ouvir com o Stein nele. They will not let you go out of this. Aqui eu estou usando, né, a simulação do H3000 e estou forçando o drive dele. Então você pode ver que essa distorção está muito presente aqui, né? Que ele está dando. Ó, vou dar uma solada para a gente ouvir só o efeito. Ó. They will not let you go out of this. Vou diminuir o sinal dele agora, ó. Vamos ouvir. Percebe a diferença? Eu diminuí o sinal na entrada do plugin e aumentei a saída do canal auxiliar. Olha como a sonoridade não tem nada a ver, como antes era bem mais interessante com a distorção. Tem nem comparação, né? Isso é legal, galera, vocês ficarem ligados para saber como o plugin funciona, para você buscar essa sonoridade, né? Aí vamos ver a diferença entre os estilos aqui. They will not let you go out of this. Esse é o estilo 2. Percebe como é bem diferente? O 1 ele causa uma coisa muito mais assim, e o 2 fica uma coisa mais, né, mais... Você ouve mais as desafinações, o que ele está fazendo, ele não tem tanto movimento. E o 3... fica uma coisa mais tremida, né, mais loucona, vamos dizer assim.
They will not let you go out of this. A diferença é bem grande entre eles, né? Isso com um plugin só. Isso, cara, Sound Toys é outro nível de plugin. Você viu que com um plugin você tem 3 características sonoras completamente distintas. E detalhe, eu só mexi no estilo, né? No style. Eu não mexi no foco de frequência, não mexi no detune e não mexi no delay. Mexi só nos style. 3 botãozinhos e dá uma diferença absurda na sonoridade. E assim, como eu falei, isso não é um vídeo de review de plugin, só estou mostrando como eu utilizo os plugins e o que eu busco neles. Isso é legal deixar bem claro. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Façam os comentários de vocês aí. Pô, tem muito plugin que eu uso, que eu não fiz o vídeo ainda, mas prometo que vou fazer. Então se inscrevam no canal, dão um joinha no vídeo aí. Quem não me segue nas redes sociais, me siga. Quem não está no Discord, entre e vamos conversar sobre áudio. Valeu, galera!